E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de Geografia. Olá pessoal, eu sou o professor Lucas. Hoje iniciaremos nossa aula 19, que vai ser a revisão da quarta UDB. O conteúdo foi o conteúdo da aula 15, 16 e 17. No conteúdo da aula 15, uso do solo, rotação de culturas, terraceamento, aterros e curva de nível. O da aula 16, recursos hídricos, apropriação, consumo, vantagens e desvantagens. E da aula 17, recursos hídricos, sistema de irrigação e tratamento e rede de distribuição. O solo. O solo ele é a camada mais superficial da Terra e ele é um substrato terrestre que contém as matérias orgânicas, que é capaz de sustentar as plantas e os vegetais sobre si. E é um resultante do intemperismo da decomposição das rochas. O solo ele é um recurso renovável, certo? Ele é um elemento natural que pode ser utilizado pelo ser humano em diversas atividades produtivas. Embora sua má utilização e conservação do solo faz com que eles se tornem incultiváveis. E o solo ele é dividido em horizonte O, A, B, C e a rocha-mãe. Então as divisões do solo são essas, com o horizonte O sendo a camada mais superficial. Os tipos de solos. Existem vários tipos de solos que possuem as próprias características, como a cor, densidade, formato, consistência, textura e até a sua formação. Então os principais tipos de solo existentes são o solo argiloso, o solo arenoso, o solo humoso e o solo calcário. O solo argiloso ele tem como sua característica ser impermeável à água e com uma fina resistência. Ele possui como um dos principais, o seu principal tipo, o solo de terra roxa. O solo arenoso. O solo arenoso ele possui uma textura leve e de consistência um pouco granulosa. Ele é composto de areia e argila. O solo humoso. Há uma concentração enorme nesse solo humoso de material orgânico e em decomposição. E esse solo ele é bastante fértil e é ideal para as práticas agrícolas para culturas. O solo calcário. O solo calcário tem como característica a sua formação por meio de pedaços de rochas. Isso faz com que o solo ele seja seco e com uma tendência de esquentar com maior facilidade quando recebe a luz solar. E ele não é apropriado para a agricultura e está presente principalmente em regiões de deserto. A geopolítica da água. A água doce própria para o consumo ao lado do petróleo, o mais estratégico dos recursos naturais da atualidade. Com o crescimento dos impactos das atividades humanas sobre a natureza, sua disponibilidade encontra-se cada vez mais escassa, sem falar que algumas áreas já apresentam uma tendência natural para esse problema. Então, a água é bastante utilizada e existem algumas regiões que
de tanto ela ser utilizada, já pode ser considerada escassa em algumas localidades. Em vários conflitos do passado, a água, se não era o propósito principal das ações militares, foi por diversas vezes disputada. Haja vista que quem controla os recursos hídricos e sua disponibilidade possui uma ampla vantagem estratégica sobre qualquer adversário. Então, aqueles países que em conflitos que possuíam água, eles sempre saíam na frente dos outros, porque a água ela é essencial para todos. O consumo dos recursos hídricos. Segundo a FAO, a Organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Cultura, a atividade agropecuária é a principal responsável pelo uso da água, com cerca de 70%, dependendo da região. Então, a água na atividade da agricultura agropecuária, ela é a mais utilizada, seguindo da indústria e depois do uso doméstico. Depois do setor agrícola, vem a atividade industrial, que é responsável por 22% do consumo da água de todo o mundo. Então, a atividade agropecuária tem a maior utilização de água, depois vem a indústria. Etapas do tratamento de água. Na primeira etapa do tratamento de água, temos a captação. A captação é a retirada da água dos mananciais, reservatórios hídricos utilizados para o abastecimento de água. A segunda etapa é a adução, o transporte de água do manancial para o tratamento ou da água tratada ao sistema de distribuição. Normalmente, ela é feita através de bombas que levam a água captada até a estação de tratamento de água. A terceira etapa é a coagulação. Nessas águas que serão tratadas existem impurezas, cujas as partículas pequenas elas não se sedimentam, elas não se depositam no fundo do recipiente, sob a ação da gravidade. A quarta etapa é a floculação. A água é agitada fortemente por cerca de 30 segundos por um agitador mecânico, com a finalidade de aumentar a dispersão do coagulante, separar essas partículas pequenas de impurezas. Na quinta etapa é a decantação. É basicamente o ato de separar por meio da gravidade os sólidos sedimentares que estão contidos em uma solução líquida. Então, a decantação é separar essas impurezas, os sólidos sedimentares que ficaram no fundo e tirar só a água. A sexta etapa é a filtragem, que é água decantada encaminhada para unidades filtrantes, onde é efetuado o processo de filtração. Pelo próprio nome já diz, a água ela é filtrada. Na sétima etapa, a desinfecção, que é feita a última adição de cloro no líquido antes de sua saída para a estação de tratamento. E a oitava etapa é a reservação, que é quando a água ela é armazenada nos reservatórios para ser distribuída para a população. Então, são 8 etapas, a primeira sendo a captação, a segunda a adução, coagulação, floculação, decantação, filtragem, desinfecção e reservação. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.